Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, querido Senhor, em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, como eu sempre lembro para vocês aqui, tem trabalhos doutrinários que sempre acontecem às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Tem o grupo de estudos, que acontece nesse formato aqui, quarta às 19 horas, e também presencialmente. Então, quem não pode estar na instituição, acompanha aqui pelo canal, mas quem estiver passando por perto, na quarta-feira às 19 horas, pode vir estudar com a gente. Será um prazer recebê-los. E assim nós vamos dar prosseguimento. Nós, no momento, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Afinal de contas, é o grupo de estudos das obras básicas. Então, vamos lá? Vamos estudar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no segundo livro, no livro segundo, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. E estamos no capítulo 6, que trata da vida espírita. No momento, nós estamos estudando no capítulo 6, o item que trata da escolha das provas, ou seja, as escolhas que fazemos para as experiências quando estamos no nosso retorno na dimensão espiritual. Então, nesse item, escolha das provas, do capítulo 6, Vida Espírita, nós já chegamos até aqui na pergunta 264. Quem está chegando aqui agora vai nos vídeos anteriores aí para poder se inteirar e continuar aqui com a gente no estudo. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 265. Eu sempre digo para vocês aqui, lembro, né, que a tradução que eu leio para vocês é a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham a leitura aí com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá? Pergunta número 265 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai dizer: se certos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver em um meio adequado às suas inclinações, ou ainda para poderem entregar-se livremente às suas preferências materiais? Bom, na resposta que os espíritos deram às perguntas anteriores, quando estava se tratando desse item escolha das provas, em alguns momentos, em algumas respostas, os espíritos disseram que determinados espíritos escolhem vir num ambiente para ter contato com o vício como prova. Por exemplo, num ambiente de pessoas de má vida, numa proximidade com pessoas dessa forma, como uma prova. Aí Kardec vem agora e nessa pergunta ele está dizendo: mas será que não tem gente que escolhe estar em contato com o vício porque é uma inclinação mesmo? Ou porque quer se entregar mesmo às preferências materiais, aos vícios?
Será que não está escolhendo também por conta de uma inclinação, de uma tendência já a de gostar desse tipo de coisa e não apenas como uma prova? Será que não tem espíritos que estão escolhendo isso por gosto, por simpatia? Essa é a pergunta. Vamos à resposta. Os espíritos vão dizer: há, por certo, mas apenas entre aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. A prova decorre disso e eles a sofrem por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para todos funestas consequências, que sofrerão durante um tempo em que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que tenham compreendido suas faltas, pedindo por iniciativa própria o meio para resgatá-las em provas proveitosas. Então, os espíritos, quando Kardec diz, mas será que não tem espírito que escolhe isso porque gosta mesmo da bandaleira? Porque gosta mesmo de estar no meio desses vícios, que já tem uma inclinação aí para esse tipo de coisa? Os espíritos dizem, com certeza, há certo, por certo, espíritos, mas os que estão lá, que fazem esse tipo de escolha, ainda estão numa condição em que o senso moral, ou seja, que a ignorância ainda está prevalecendo muito mais do que a ampliação de consciência. E como consequência disso, eles passam por dificuldades ou por sofrimento por mais tempo, até o momento em que eles vão compreender que esse tipo de satisfação vai chegar um momento em que não satisfaz mais, não traz mais aquela empolgação, aquele prazer de antes, e vão ver que foi uma perda de tempo. E aí vão ter que colher o resultado dessas escolhas, que é o que os espíritos dizem. Terão funestas consequências, né? A linguagem da época, que sofrerão durante um tempo que para será eterno. Ou seja, o tempo que estarão colhendo os resultados dessa escolha, durante o tempo que tiver que sofrer as consequências dessa escolha, esse tempo parecerá para eles um tempo que não vai acabar nunca. É aquela condição em que o espírito se vê numa situação em que ele acha que ele está pagando pelas escolhas que fez, equivocadas, e que vai ficar nesse período de sofrimento, ou nesse lugar de sofrimento, inferno, umbral, zonas de sofrimento para sempre. Aquilo não vai acabar nunca. E essa sensação de que essa pena é eterna é a consequência. Esse é o resultado. É o que eles terão que... É o que eles escolheram do que semearam. Essa sensação de que não vai acabar nunca. E aí ele diz, o divino, o Criador, pode deixar esse espírito nesse estado até que ele chegue num momento de maturação tal em que ele perceba o equívoco que cometeu, a ignorância que o levou a isso, e por iniciativa própria ele peça para ter uma oportunidade de fazer diferente, que é o que os espíritos dizem. Deus poderá deixá-los nesse estado até que tenham compreendido as suas faltas, os seus equívocos, as suas escolhas equivocadas, pedindo por iniciativa própria o meio para resgatá-los em provas proveitosas, ou seja, em experiências que não vão levá-lo apenas esse prazer desenfreado, essa vontade de apenas estar, né, na curtição, no prazer, sem responsabilidade com o próprio processo de aprendizado.
Então, chega um momento que o espírito diz: cansei, agora eu quero algo que me deixe no caminho reto, que não me faça desviar. Eu não quero facilidade mais, não. Eu não quero oba-oba só agora, não. Não é que prazer, não é que a gente ter momentos de prazer, de satisfação, de alegria, que o desenvolvimento da gente só se dê por sofrimento. Mas também não se dá apenas por oba-oba, por apenas curtir a vida, como se ela fosse acabar amanhã e não tivesse mais nada. Porque quando acaba, a gente vê que não acaba e que foi um tempo perdido, que a gente poderia ter aproveitado melhor. Por isso que pedirá provas proveitosas, ou seja, que lhe dê um resultado satisfatório. Não um resultado temporário, porque cada experiência de retorno reencarnatória é temporário, porque o espírito é imortal. Então, a partir daí, desse momento que o espírito leva no seu desencarne, tendo contato com o resultado das escolhas que ele fez, e por sua consciência culpada, e por sua consciência de que não fez aquilo que poderia ter sido melhor para si mesmo, para o outro, para a coletividade em que esteve inserido, em que ele vai refletir o que foi que eu fiz mesmo da minha vida. Eu levei uma vida inteira, uma existência de 60, 70, 80 anos. E o que legado eu deixei? O que é que as pessoas se lembram de mim? Quantas pessoas eu pude, nesse meu aprendizado, através das trocas, auxiliar? Ou eu o tempo todo estive preocupado em conquistar, em usufruir de tudo o que a vida me podia proporcionar, como dizer assim, como tem gente que costuma dizer, só se vive uma vez, então a gente tem que aproveitar ao máximo, como se não houvesse um amanhã. E quando chega lá, que o espírito cai nesse momento de reflexão, porque não vai ter nenhum tribunal para julgá-lo, porque é a própria consciência que faz isso. E é a consciência culpada de não ter aproveitado de forma melhor a experiência que teve, faz com que se veja preso nesse arrependimento, nesse sofrimento, porque ainda a gente tem aquela ideia de equivocada, porque toda culpa leva a uma necessidade de redenção. Eu preciso me redimir disso que eu fiz errado, disso que eu fiz de forma equivocada. E aí a gente aprendeu durante muito tempo que a redenção se dá pelo sofrimento. Então eu entro num processo de sofrimento, de julgamento de si mesmo, e eu crio as condições para que esse sofrimento ocorra. Então eu vou estar em locais em que o meu psiquismo, a minha ideia de que é um local de sofrimento, porque tudo é plasmado a partir do nosso pensamento. Então eu vou para esses locais em que eu vou configurar esse espaço de sofrimento. O filme Amor Além da Vida, ele mostra isso de uma forma muito clara, né? Quando a protagonista lá do filme, um dos personagens, a mente dela culpada por ter cometido um ato contra si mesmo,
ela plasma aquele lugar, ela configura aquele lugar de sofrimento. Então é uma casa toda velha, toda destruída, muitos bichos, aranhas, em que ela não consegue sair, tudo velho, tudo. Então ela cria, né, aquele lugar como uma forma de se redimir do ato que ela entende que foi equivocado. Então, esse estado de sofrimento em que o espírito é acometido depois que tem o seu retorno, os espíritos vão dizer aqui, o divino, o Criador, permite que ele fique nesse local até que ele mesmo chegue a condição, através desses momentos, ele perceba que ele poderia não estar nessa condição se tivesse feito de forma diferente. E aí, por iniciativa própria, a gente se volta ao divino, né? Porque quando a gente não aguenta mais sofrer, a gente, mesmo aquele que se diz ateu, que não acredita em nada, aí, no ápice do sofrimento, a gente recorre ao Criador e pede por sua misericórdia e pede que ele nos tire desse sofrimento. E a gente promete que vai buscar fazer de forma diferente. E o divino, como é maravilhoso, misericordioso e como nos ama muito, nos dá a oportunidade de fazer diferente e permite que nós possamos fazer escolhas de novas provas para que a gente dê continuidade ao nosso aprendizado. Então, as experiências que nós iremos viver na próxima encarnação, como nós estamos com a lembrança do sofrimento do tempo que passamos, como uma forma de não querer cair de novo no equívoco de fazer escolhas inadequadas para nós. Nós às vezes pedimos assim, eu já não quero facilidade mais não. Ao contrário, eu quero experiências, ou seja, provas. Eu quero que as experiências que eu vou viver me levem para um caminho em que eu não tenha muita possibilidade de me desviar. Por isso que às vezes nós escolhemos provas que são mais difíceis, mais desafiadoras, porque elas têm a ver com as nossas escolhas anteriores. E como o tempo em que nós passamos nesse sofrimento, nessa condição mental, nos faz refletir que foram escolhas equivocadas, nós vamos pedir que as novas experiências não deixem facilidades que vão possibilitar que a gente vá falir novamente, fazer escolhas equivocadas novamente. Então, por isso que os espíritos respondem que há, por certo, espíritos que escolhem assim, mas é porque ainda estão no nível de desenvolvimento moral pouco desenvolvido. E que cedo ou tarde esses espíritos vão compreender que a satisfação dessas paixões de forma desmedida, como se não houvesse amanhã, como se a gente tivesse que curtir tudo, tem funestas consequências. E que o tempo em que a gente vai colher o resultado dessas escolhas equivocadas poderá ser um tempo de sofrimento que para o espírito representa como se fosse um sofrimento eterno. Mas a partir do momento em que ele compreende essas faltas, que foi uma escolha equivocada,
ele, por iniciativa própria, pedirá como um meio de resgatar esse tempo perdido por provas em que ele possa aproveitar melhor esse tempo que está aqui. Ou seja, provas mais proveitosas. Ok, meus amores? Hoje nós vamos ficar por aqui, porque nós não temos pressa, porque afinal de contas nós somos um grupo de estudos, não um grupo de leitura. Então nós vamos, durante essa semana, refletir sobre essa pergunta, sobre as perguntas anteriores desse item, escolha das provas, e na semana que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui de novo para darmos prosseguimento com a pergunta número 266. E quem estiver passando por perto da instituição, vem estudar com a gente, contribuir também com as reflexões de vocês. E nos comentários também, quem quiser, né, colaborar, será muito bem-vindo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje, um beijo especial para a Ana, que frequentava o nosso grupo lá, presencialmente, mas como mudou de bairro, agora está acompanhando aqui pelo canal. Então, o beijo não é apenas meu, é de todos os outros do grupo que mandaram passar esse recadinho de que nós estamos com saudade. Sempre que for possível, você estiver passando aqui por perto, que será um prazer ter você de novo com a gente. Então, um beijo, Ana, e um beijo no coração de todos, e até a semana que vem.